paz, 25º dia do jejum. Faltam apenas 5 dias. E o título de hoje diz assim: quando você é livre para compartilhar. E o livro que nós vamos começar lendo está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 2. Abre aí sua Bíblia. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Você vê aqui que eles estavam jejuando, orando, estavam num processo muito parecido com o nosso. E o Espírito Santo fala e tem uma ordem. Eu quero que separe agora Barnabé e Paulo. O Espírito Santo dá uma ordem. E quando nós estamos em jejum, nós estamos o quê? Mais sensíveis a essa voz do Espírito. A gente já vem falando disso, sobre estarmos mais sensíveis à voz do Espírito, que durante o jejum, durante esse período, de consagração, nós vamos ouvir com mais clareza a voz dele. E ele, muitas vezes, como fez com Paulo e Barnabé, nos chama para certas missões, para certas coisas. Só que o que acontece? A maioria das vezes esse chamado que ele nos pede, ele não vai nos preparar antes. Ele vai nos preparando durante o processo. Ele nos chama para fazer, a gente vai fazendo sem estarmos preparados e durante a caminhada ele vai nos preparando. Assim como foi com Abraão. Ele foi nosso pai na fé, mas foi um homem que foi chamado sem nem saber para onde estava indo, o que aconteceria com ele de fato. Ele simplesmente obedeceu o chamado e cumpriu o que o Senhor tinha para ele. E durante a caminhada as coisas foram acontecendo, ele não estava preparado. O que cabe a nós é obedecermos a voz do Espírito e termos a sensibilidade de entender e ouvir a voz, o chamado, aquilo que o Senhor irá colocar sobre a nossa vida. Esses homens obedeceram e outras pessoas foram abençoadas através da vida deles. Quando você vai ler os heróis da fé, quando você vai ler a Bíblia, os grandes homens aqui, mulheres de Deus, foram bênção, ouviram o chamado, entenderam e obedeceram, sem saber o que viria, como Moisés e muitos outros. E todos foram bênção na vida de outras pessoas. Muitas pessoas foram alcançadas, como nós até hoje, há milhares de anos depois, somos alcançados através do que eles fizeram, através do que eles se propuseram a fazer. E assim é o que o Senhor deseja fazer com nós. Ele nos chama, Ele nos dá a missão para que sejamos bênçãos, possamos compartilhar. Ele nos liberta, nos faz livre para sermos bênção na vida de outras pessoas. Eu quero que você abra sua Bíblia aí também, agora no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, verso de número 28, abre aí, 28, 19. Capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E assim continua o versículo. Porém, esse mandamento, essa ordem que o Senhor Jesus dá, não é exclusivamente para os discípulos. Isso é para nós que decidimos carregar a presença, que somos filhos, que decidimos obedecer. Nós vamos falar de Jesus, vamos levar o nome de Jesus, mesmo que você não se torne um pastor, um missionário, mas aonde você chegar, aonde você for colocado, ali você precisa representar um nome, que é o nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Mas, principalmente, uma coisa você precisa entender, você precisa ser bênção onde você chegar, mas a sua casa, o seu lar tem que ser o primeiro lugar onde você tem que ser uma bênção. Tem pessoas que desejam viajar, países, nações, falar da palavra, gosta de falar para os outros de fora, fala tão lindo, tão bonito, mas dentro de casa, às vezes afasta a família de querer conhecer o Senhor, porque às vezes é alguém que expõe demais as coisas que acontecem de errado na igreja, porque igrejas são lugares que homens que cuidam, e a igreja, como qualquer outro lugar, tem falhas, tem erros, e às vezes você é alguém que fala mal do irmão da igreja, fala mal do pastor, e ao invés de você estar aproximando sua família do Senhor, você está afastando, às vezes com o seu comportamento dentro de casa não tem nada a ver com aquilo que alguém que carrega o nome de Jesus faria. Então, principalmente os da sua casa. Que Deus você tem apresentado? Um Deus de amor, um Deus que é capaz de perdoar, um Deus que deseja relacionamento, ou você tem apresentado um Deus
carrasco, alguém que as pessoas, na verdade, querem é fugir. Você não adianta você pensar que falar para os de fora da sua casa, você está fazendo grande coisa. Não, porque precisa começar com o que estão perto, a sua casa. Aquele que não cuida dos seus é pior que incrédulo, a palavra fala. Então, comece pelo seu lar, a sua família. Você tem representado o Senhor dentro do seu lar? Você é alguém que as pessoas olham e desejam conhecer mais o Senhor? Ou é alguém que as pessoas têm dúvida se realmente você representa ou fala, para que ser cristão? Para que querer ter relacionamento com esse Deus para ser como essa pessoa? Quero que hoje você faça essa análise. Você foi chamado para compartilhar a palavra, a presença. Porém, se você está fazendo isso apenas com os de fora ou não está fazendo com ninguém, só tem um título aí que é evangélico, é cristão, mas no fundo você afasta mais as pessoas do que aproxima as pessoas de Deus, você precisa urgentemente ser livre, ser liberto para assim depois você compartilhar. Como o próprio título de hoje do devocional diz, você é livre, você se torna livre para poder compartilhar o que o Senhor fez. Mas essa transformação, ela primeiro precisa atingir as pessoas que estão mais próximas de você, aquelas que verdadeiramente te conhecem. Porque sabe quem te conhece verdadeiramente? Quem está todos os dias com você, quem mora com você, quem caminha com você. Não aquele que você vê esporádico, aquele que você usa uma máscara ou se mostra, talvez quem você não é. Pense nisso, vamos orar. Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos para clamar a Ti por misericórdia. Misericórdia porque quantas são as vezes que deixamos de cumprir o nosso papel, ou quantas vezes usamos uma máscara que nós mesmos nem sabíamos que estávamos usando ela. Gostamos de usar o título, de falar somos cristãos, sou evangélica, sou crente, mas às vezes ainda estamos envergonhando. É duro dizer, mas muitas vezes envergonhamos o seu nome. Às vezes o nosso mau comportamento, as nossas próprias vontades ou as nossas emoções falam muito mais alto e às vezes quando vemos, estamos afastando as pessoas do Senhor do que, na verdade, aproximando. Meu Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda nesse processo. E assim como Paulo e Barnabé, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Davi, que ousaram ouvir sua voz, que buscaram, oraram, jejuaram e eram sensíveis à sua voz e decidiram te obedecer, mesmo não sabendo o que viria, mas escolheram te obedecer, que assim sejamos nós. Que possamos ter sensibilidade para ouvir sua voz, consigamos obedecer o que o Senhor nos chama e ser bênção, compartilhar isso na vida de outras pessoas. Porque todos esses homens, eles escolheram obedecer para que hoje pudéssemos estar aqui falando deles e usando a vida deles como exemplo, como um espelho, para que possamos olhar e desejar ser parecidos. Que a gente seja assim para nossa casa. Que a nossa família também possa olhar para nós e ver que representamos o seu nome e tenha um desejo de querer te conhecer, que vejam em nós pessoas a quem eles desejam ser parecidos também, porque representamos um nome e honramos aquilo que representamos. Meu Deus, que a nossa visão cada vez se abra mais, nos tira da zona da cegueira, que muitas vezes estamos cegos e não conseguimos enxergar as nossas próprias falhas. Só colocamos desculpas ou culpamos outras pessoas. E isso é o maior perigo, porque quando não conseguimos enxergar um erro, como é que vamos nos arrepender? Só se arrepende aquele que reconhece que estava errado. Nos perdoa por todas as vezes que escolhemos fazer a nossa vontade e não a sua. Todas as vezes que envergonhamos o seu nome. Pai, cuida de nós, abra o nosso entendimento, nos encha do teu Espírito, porque se não fosse sua misericórdia, o seu amor, o que seria de nós? Obrigada, meu Pai, por mais um dia. Obrigada pela tua palavra, pelo teu alimento liberado sobre a nossa vida. Te
te agradecemos mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã eu tô de volta. Já estamos quase concluindo. E o coração vai dando um apertinho, porque foi muito bom esse período. Mas a gente ainda tem mais 5 dias aí pela frente. E eu espero por você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Abençoe toda a sua família. E até amanhã, em nome de Jesus.